Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Como vocês viram aí na thumb do vídeo, nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos, que é quando você precisa fazer uma pergunta para alguém. Essa, inclusive, foi uma das solicitações dos comentários dos vídeos. Foi a Brooks que perguntou como é que faço uma pergunta em Libras. Então, em homenagem a Brooks, vamos fazer esse vídeo de como fazer perguntas em Libras. E antes de mais nada, não esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar com outras pessoas para que eles também venham a ter esse tipo de conhecimento que é fundamental hoje para a inclusão dos surdos na nossa sociedade, né? Então, vamos colaborar para que cada vez mais pessoas saibam Libras, cada vez mais pessoas consigam então conversar com os surdos. Mas então vamos lá para o vídeo, conteúdo do vídeo. Então, quando a gente fala de pergunta, qual é o sinal de pergunta? Então você vai usar aqui a mão assim aberta e o dedo indicador. Ele vai para frente, ó. Pergunta. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar: deixa eu te perguntar. Então, isso aqui indica pergunta. Então, eu vou perguntar. É claro que você pode utilizar esse sinal conforme a sua necessidade. Se, por exemplo, você está falando que outra pessoa te perguntou, você vai usar a direção para você. Então você vai usar a mesma mão assim, só que em vez da mão ir para cá, como se a pergunta tivesse vindo de você para outra pessoa, não. Você vai colocar na sua direção. E obviamente aí você vai usar os parâmetros de com quem é que te fez a pergunta. Por exemplo, se eu estou aqui conversando com você e eu quero dizer que você me perguntou isso, eu vou fazer o quê? Você que me perguntou. Você que me perguntou. Só que se eu quero te explicar que uma outra pessoa me perguntou, aí eu vou utilizar esse parâmetro diferente, que aqui é a nossa linha de conversa. Então é eu e você. Mas se eu quero dizer que outra pessoa perguntou, eu não vou usar essa direção aqui para fazer como se você tivesse me perguntado. Eu vou usar as laterais. Então, ela me perguntou. Ela me perguntou. Aí eu faço o mesmo sinal, apontando para mim no caso, só que vindo das laterais, indicando que não foi você que me perguntou. E não fui eu que perguntei para você ou eu perguntei para outra pessoa. É que alguém me perguntou. Então essa questão de direcionamento do sinal que você está fazendo ela é essencial para o que você quer dizer. Então, essa linha de conversa, eu, você, tudo que é para o lado, outras pessoas. Então, eu te pergunto, você me pergunta, eu pergunto para ela e ela me pergunta. Então, essa é a linha de raciocínio para o sinal de pergunta. Ok? Mas, quais os termos, né, que normalmente a gente usa quando faz perguntas? Por exemplo, a gente pode perguntar sobre o que. O que essa pessoa quer dizer? Ou o que é aquilo? Então, o que? O que ou o que, né? Depende de como a pessoa utiliza. Aqui em São Paulo as pessoas falam mais o que ou o que. Então, a gente vai utilizar em Libras essa mão como se fosse uma pinça, só que a pinça fechada. Então, ó, a mão aqui, só os dedinhos indicador e o polegar fazendo a pinça, só que a pinça vai estar fechada. Ó. Então, a gente faz o que? O que? O que? Por exemplo, a pessoa chegou querendo falar um monte de coisa, você... O quê? O quê? Aí a expressão facial, gente. Quando a gente fala de perguntas e sentimentos, a expressão facial ela é assim essencial para as pessoas conseguirem pegar realmente o que você quer dizer em Libras. Então, quando você faz perguntas, você sempre tem que fazer uma expressão de dúvida ou uma expressão de exclamação mesmo, de pergunta. Então, o quê? O quê? O quê? Então, normalmente você frange aqui as sobrancelhas, né? Deixa ela aqui juntas e aqui bem apertado. E, às vezes, até o movimento da cabeça, né? O quê? O quê? Então, são essenciais para que você faça uma pergunta. A expressão facial, a expressão até do corpo, né? Usando a cabeça, movimentando a cabeça. O quê? E o sinal que acompanha de acordo com o que você quer falar. No caso, o que
Esse mesmo sinal aqui, gente, dependendo do contexto do que você está dizendo, ele também é o sinal de quem. Então, por exemplo, a pessoa está me explicando aqui. Ah, a pessoa foi lá e comprou, sei lá, comprou diversas coisas. Aí eu falei, quem? Quem? Quem comprou? Quem comprou? Então, quem? A pessoa pode usar pessoa o quê? Pessoa o quê? Pode também. Mas só esse sinal aqui da pinça fechada já é o sinal de quem também. Vai depender do contexto do que você está falando, da conversa. Mas então vamos guardar o que e quem. Sempre usando a expressão, né? Então, o que, quem, o que, quem. Outro sinal que também tem dois sentidos diferentes, que aí vai depender do contexto, é o sinal de qual e quando. Então, o sinal de qual, você vai fazer assim, qual, qual. Então a mão vai estar aqui próximo do corpo e você vai abrir, tipo, qual? Então, exemplo, pega lá minha blusa. A pessoa fala, né? Pega lá minha blusa, por favor. Aí eu, qual? Que tem várias blusas, né? Então, qual? Qual? Ou, por exemplo, em outro contexto de conversa, né? A pessoa tá aqui e tá conversando comigo e falou, vamos combinar de passear. Combinar então de passear. Aí eu, quando? Dia, quando? Então, quando é o mesmo sinal. Aí só vai depender então do contexto do que você está querendo dizer. Então, de novo, o que, quem, qual ou quando. E a expressão sempre acompanhando, né? Tipo, quando, qual, o que, quem. Ok? Então nós temos outro sinal também que a gente sempre utiliza, que é o porquê. Por quê, né? Tipo, vai lá e faz isso. Por quê? Aí você usa os dois indicadores e bate aqui 2 vezes nele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, por quê? E outro termo que a gente sempre utiliza então para fazer perguntas é o como. Então a gente vai usar aqui como se fosse coxinhas, né? Tem o formato de uma coxinha, né? Então a gente vai fazer como? Como? Por exemplo, como que eu faço? Não sei. Como? Eu fazer assim? Como? Então você vai utilizar aqui a mão em coxinhas. Como? E aí fica até fácil lembrar que a coxinha a gente faz o quê? Come. Então a gente o quê? Como? Como? Como muita coxinha. Uma piadinha assim sem graça. Mas então pode ficar mais fácil de guardar. A mãozinha em coxinha e você come. Como? Como? Tá certo? Então nós vimos aí os principais perguntas que a gente pode fazer. E às vezes até se você tem uma outra... Alguém te pergunta ou você quer perguntar para a pessoa entre duas coisas. Aí você pode fazer esse sinal aqui, ó. Qual deles? Qual deles? Então seria o qual deles, né? Qual dos dois? Então, por exemplo, tem aqui um lápis azul e um lápis verde. Aí você pergunta, qual deles? Qual deles você quer? Você quer qual deles? Então, qual deles? Qual dos dois? Qual dos dois? Qual deles? Aí você usa os dois indicadores assim. Então, são esses os sinais interrogativos. Caso você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Aproveita que eu estou fazendo os vídeos agora constantemente e estou acompanhando todos os comentários. Se você tem alguma dúvida de como faz tal sinal ou como faz alguma coisa em Libras, aproveita que eu estou gravando os vídeos ainda para o canal, que aí você já consegue ter as suas dúvidas sanadas. Então essa foi uma homenagem para Brooks, que fez a pergunta sobre como fazer perguntas, e aí eu estou deixando aqui então os pronomes interrogativos em Libras. Mais para frente eu vou colocar outros vídeos, então não esqueça de se inscrever, de assinar as notificações e deixar o seu curtir aí no vídeo, tá certo? Então, obrigado, até um próximo vídeo.